Orem pelo pregador. O que darei ao Senhor? Me louvam de lábios. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Estudo das Escrituras. Hoje vamos estudar estes textos que estão aparecendo aí na tela e estamos encerrando uma carta, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. No encerramento da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele pede para que os irmãos intercedam por ele. Paulo está preso ainda, ele escreveu essa carta em sua prisão domiciliar em Roma, assim também como a carta que virá a seguir. No próximo vídeo, vamos iniciar a carta de Filipenses. Paulo ainda está na cadeia enquanto escreve aos Filipenses. Mas voltando aqui aos Efésios, Paulo pede para que os irmãos intercedam, orem por ele, para quando ele for pregar, ele seja ousado, ele tenha palavras, que as palavras lhe venham à boca. E para que nessa sua ousadia em pregar, o mistério do Evangelho se torne conhecido àqueles que forem alcançados. Aqui aprendemos a importância da intercessão. Estamos falando do apóstolo Paulo, alguém conhecedor da doutrina da lei, que foi alcançado pela graça, foi salvo, tinha um ministério missionário e ainda assim reconhecia que precisava que intercedessem por ele para que ele tivesse ousadia, fosse usado por Deus, que Deus colocasse em sua boca as palavras a fim de torná-las conhecida, entrasse no conhecimento, no coração daqueles que fossem alcançados por ela. No texto anterior, vimos que Paulo deu orientações de relacionamentos da esposa com o marido com a esposa, os pais, filhos, e ele continua falando de relacionamentos, dessa vez sobre chefes e os seus empregados. No contexto, ele usa a palavra escravos, o que era comum naquela época, mas o princípio é sobre aqueles escravos entenderem que eles estavam servindo ao Senhor e não ao seu senhor da terra. Eles deveriam obedecer e seguir as leis do senhor terreno, sabendo que eles estavam, na verdade, servindo a Deus. E da mesma forma, Paulo orienta aos senhores da terra de que eles têm acima deles o Senhor Deus Todo-Poderoso, que eles devem tratar os seus funcionários, ou no caso os seus escravos, sabendo que há justiça de Deus e que sobre aquele senhor há um Senhor dos senhores, o maior dos senhores, e que Deus não faz acepção de pessoas, que tanto o escravo quanto o seu senhor são iguais perante o Senhor. E então chegamos ao famoso texto da armadura de Deus. Paulo diz: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e osso que vocês estarão lutando, mas contra as potestades do mal. Portanto, as armas são espirituais, mas Paulo usa a analogia de uma armadura, uma vestimenta de guerra, onde há um capacete, uma couraça, sandálias, cinto, espada, toda uma vestimenta de guerra. E para cada um ele faz a analogia, um texto bem conhecido, não deixe de ler e de estudar. Nós não vamos entrar nos detalhes do que significa cada parte da armadura, para que você possa mergulhar no texto. Mas o importante é entender que Paulo está falando sobre se revestir do poder de Deus, da armadura de Deus, armas espirituais. Guardar a mente, os pés devem caminhar no Evangelho de Cristo. Usar a espada do Espírito, que é a espada mais afiada que tem, a palavra de Deus, a palavra da verdade. Hebreus 4,12 diz que é uma espada de dois gumes. Estar com a couraça da justiça, que impede que os dados inflamados do inimigo acertem o seu coração, que é a fonte de vida. Assim a sua fé não vai ser abalada, você vai estar firmado em Deus, vai estar protegido com as armas de Deus. Este é o princípio por trás dessa armadura de Deus, as armas espirituais. Se vista com a armadura de Deus para não cair na cilada do inimigo.
E Paulo se despede dizendo que está mandando informações através de Tíquico. Tíquico é o portador dessa epístola de despedida, esta carta, para consolar, confortar o coração daqueles irmãos, mostrando que Paulo está bem, tudo está caminhando bem, apesar de ele estar em cadeias, ele continua pregando o Evangelho de Cristo e amando os seus irmãos e ensinando aqueles irmãos, os orientando a se manterem firmados em Deus, a amarem uns aos outros, dando todo tipo de orientação que nós acompanhamos nesta carta aos Efésios. E reforçando este amor, Paulo encerra a carta dizendo que a graça do Senhor Jesus esteja com todos aqueles que o amam, com todos aqueles que amam o nosso Senhor Jesus com um amor que não se abala. Vamos ao livro do profeta Isaías. O castigo de Efraim e Judá, o livramento de Judá e a destruição de Jerusalém são os temas abordados no texto de hoje. Ao falar do castigo de Efraim e de Judá, o Senhor diz que naqueles dias, aqueles que temem a Deus, que estiverem ao lado de Deus, verá o Senhor como coroa de glória, formoso, como um diadema de formosura. Assim será ele para o restante do seu povo, aqueles que não foram para a perdição. Então o profeta fala de tudo o que acontecerá com Efraim e Judá. E mais uma vez a dica para você não se atentar aos pequenos detalhes da descrição de como será esse juízo de Deus sobre o seu povo, porque tem palavras bem complicadas, bem difíceis. O importante é você focar em que Deus está executando a sua justiça, é entender o princípio que quando deixa-se de seguir os princípios, a lei do Senhor, desobedece a Deus, há consequências. Mas Deus, apesar de ser um Deus de justiça, também é um Deus de misericórdia. Deus é pleno, é completo. Ele é 100% justiça, mas também é 100% amor, misericórdia, bondade, longanimidade. E por isso você vê ao longo da Bíblia o Senhor executando justiça, mas também exercendo a sua misericórdia. E no texto de hoje, vemos isso acontecendo. Ele fala da sua justiça aplicada a Judá e depois fala dos livramentos oferecidos a Judá. Sobre a destruição de Jerusalém, o profeta traz uma parábola. Também há parábolas no Antigo Testamento. Aqui tem uma parábola sobre a lavoura. Nessa parábola ele traz o conceito de como é tratado cada grão, cada tipo de plantação, como é feito, como é o tempo, como é a colheita, como é a preparação da terra. E diz que isso procede do Senhor dos Exércitos, que é maravilhoso em conselho e grandioso em sabedoria. Ao falar do juízo e livramento de Judá, o profeta fala sobre as pessoas que ficarão sem entendimento. E ele usa um comparativo. Será como ofertar o livro a alguém que não sabe ler e dizer a ele, leia, e essa pessoa vai dizer, eu não sei ler. Ou mesmo entregar o livro a alguém que sabe ler, mas esse livro estará como que codificado. E essa pessoa vai ler e não entender. E vai dizer, eu não estou entendendo o que estou lendo. É sobre cegar o entendimento propositalmente, tirar daquelas pessoas o acesso ao conhecimento de Deus. E então o Senhor disse, por isso esse povo se aproxima de mim e me louva de lábios. Me honram com seus lábios, a sua boca diz uma coisa, mas o coração diz outra, não tem conhecimento. E esse mesmo texto o Senhor Jesus cita, ele repete no Evangelho de Mateus. Deus disse através do profeta Isaías que aqueles homens seguem ao Senhor por mandamentos, conhecimentos humanos, aprendizados humanos, feitos de forma mecânica, e por isso o louvor de lábios. E lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus ensina que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O profeta diz como sois perverso, porque esses homens se voltam contra Deus, então ele usa mais uma analogia e fala, por um acaso, o vaso pode se voltar contra o oleiro, reclamar de que forma ele foi feito, qual o desenho desse vaso. E fechando o estudo de hoje, o profeta fala sobre o homem confiar no homem, colocar a confiança no Egito, e diz que essa confiança no Egito é inútil,
Eles deixaram de confiar em Deus, de crer em Deus e colocaram suas apostas, sua confiança no poder do Egito. Fizeram alianças sem a aprovação de Deus, disse o profeta Isaías, e com isso acrescentaram pecado sobre pecado. E todos se envergonharão de um povo que não tem nada a lhes oferecer. De nada lhes servirá, de nenhuma ajuda, nenhum proveito. Ao contrário, serão humilhados. Vergonha e humilhação é o que os espera. Livro de Salmos. Concluindo Salmos 116. O que darei ao Senhor? Se questiona o salmista. Nada, não é possível dar nada ao Senhor. Mas ele se questiona: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me foi dado? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o Senhor. Cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia! É assim que encerra os Salmos 116. É o salmista reconhecendo que não há nada que ele possa fazer para retribuir todos os benefícios que Deus tem dado a ele. Então ele escolhe cumprir todos os seus votos e diante de todas as pessoas, diante de todo mundo, ali entronizado diante do Senhor, para que todos possam ver a sua gratidão e glorificar a Deus junto com ele nos átrios do Senhor. Te espero aqui no próximo vídeo para iniciarmos a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Até lá, se Deus disser que sim.